Vitor. Olá, meu nome é Guilherme e no Jornal da Bobo de hoje falaremos sobre o racismo e sobre o apartheid. Lemos constantemente em livros ou em sites sobre o apartheid, um regime de segregação racial de significado separação em África, né? Adotado em 1948 a 1994, na qual os direitos da maioria da população eram negados e ignorados pela minoria branca, que detinha o dobro desses direitos. Nelson Mandela, junto a outros opositores do apartheid, trouxeram uma nova realidade para os negros da África do Sul, onde com muita luta e esforço conseguiram findar o apartheid e trazer os direitos que foram negados ao povo negro que compunha 80% da população. Podemos ver o fim do apartheid e os esforços de Mandela como o fim do racismo e da segregação da África do Sul, e também podemos ver o país como mau desenvolvimento, e desta forma pensa a maioria dos brasileiros. Porém, a maioria deles que tiveram a oportunidade de ir para o país se surpreenderam, tanto em questões positivas como negativas. A primeira coisa que a maioria dos brasileiros notam ao ir ao país é que é a ideia de um país com péssima infraestrutura e perigoso. A maioria dos brasileiros comentam que, pelo contrário, a infraestrutura é ótima e que a África do Sul é muito segura, onde os poucos casos de assaltos observados não são a mão armada, e sim a tentativa de arrancar um pertence de sua mão. Para concretizar as questões positivas e negativas da África do Sul, fui para lá e me encontrei com um brasileiro no aeroporto e entrevistei-o. Olá, bom dia, qual é o seu nome? Olá, meu nome é Hugo. O que você achou em relação à África do Sul? Uma das coisas que me decepcionou foi a questão do racismo, porque eu já pensava que as questões relacionadas já tinham sido resolvidas. Porém, a primeira coisa que nós podemos observar é a diferença entre as raças. Os brancos têm uma condição monetária muito maior que a dos negros. Muito obrigado, Hugo, e agora voltamos ao Jornal da Bobo. Indiamara Massaro, mestrada em resoluções de conflitos internacionais, foi à África do Sul como pesquisadora. Ela percebe que o país é de fato bem mais desenvolvido do que pensamos. Porém, assim como o restante dos brasileiros, ela se decepcionou com a questão do racismo. Abre aspas, confesso que fiquei um pouco decepcionada com a interação racial. Ficou muito nítido que ainda existe uma divisão muito forte no país e isso me deixou um pouco triste, porque eu tinha uma ideia de que as coisas já estivessem muito mais unificadas por conta de toda essa luta de Nelson Mandela. Mas não, essa não é a realidade. Fecha aspas. Opina a pesquisadora. Porém, infelizmente, não é apenas na questão monetária e social que se encontra a presença desse racismo. Se pode ver também, de forma clara, na questão da moradia e qualidade de vida. Atualmente existem as townships, onde vivem grande parte do país. O nome dá a impressão de que é um bom lugar para se morar, mas na verdade não é. As townships são áreas pobres habitadas por negros na preferência de grandes cidades, onde o governo obrigava os negros a viver e que infelizmente representa a única opção para a maioria da população negra. Para se ter uma noção da condição de vida das pessoas que vivem nesses locais, as casas são feitas basicamente de tábuas rachadas, telhados de zinco que formam barracos abafados. A economia não contribuiu para melhorar a condição dessa população. Ela está mergulhando em recessão, agravando o índice de desemprego que já chega quase a 28%. Desta forma, podemos observar que o racismo na África não findou com a quebra do apartheid, e sim foi o início de uma longa e progressiva era de mudanças sociais, para o fim do racismo no país que levará muitos anos. Algo que pode se observar é que o racismo sul-africano não é maior que o brasileiro, porém é mais notável. É interessante também observar os motivos reais da lei de segregação apartheid, que foram corrompidas, mesmo tendo falhas para separar as raças com a intenção de prevenir os brancos de serem engolidos e perderem sua identidade. Porém, na concepção original, tratando as raças de forma justa é igual.